Aqueles que estão acompanhando os últimos capítulos de Bleach devem ter percebido que o Yamamoto finalmente vai lutar dentro da guerra, mas será que você sabe quais são as habilidades que ele vai utilizar? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou arte, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai conter spoilers do mangá, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E pra começar, o que eu vou estar fazendo aqui é falar sobre um pouco do que vai rolar no próximo capítulo, explicando todas as 4 fases da Bankai que existe do Yamamoto, além de também falar um pouco como vai ser a luta dele contra esse Quincy que acabou de aparecer, fechou? Então agora bora continuar. Mas então, como a gente viu no último capítulo, o Yamamoto vai acabar salvando o tenente da 9ª divisão, que também estava em uma situação péssima, depois de ter tomado uma bela de uma surra pro Quincy que tava lutando contra ele. Só que esse Quincy não é qualquer um, porque ele tá com a Bankai que foi selada do tenente do Yamamoto anteriormente, até zombando pelo fato dela estar com uma Bankai que tinha pertencido ao tenente da 1ª divisão. E inclusive ele até pega e fala que o Sasakibe devia ser um cara muito fraco, só que o que ele não contava é que quando ele utilizasse essa Bankai, ele nem ao menos conseguiria ferir o Yamamoto de alguma maneira naquela situação, pois a primeira forma que ele utiliza de Shikai do seu poder foi mais do que suficiente pra lidar com esse até que logo depois a gente meio que viu um flashback do Sasakibe com o Yamamoto na época que ele ainda era novo, e que o Yamamoto meio que induziu ele a conseguir a dominar a sua Bankai também por completo, tanto que quando ele acaba dominando, ele acaba também sendo a pessoa que faz o segundo corte na testa do Yamamoto, e é por isso que ele meio que acaba formando um X na sua testa. E inclusive depois que isso rola, é aí que a gente vê o Rei Quincy aparecendo pra poder lidar contra o Yamamoto, fazendo com que o primeiro capitão das 13 divisões não perdesse tempo e já liberasse a sua Bankai, que naquele momento nós descobrimos que tinha o nome de Zanka no Tachi, sendo que a Zanka no Tachi teria 4 formas que fariam parte dessa Bankai, sendo que a primeira seria a leste, que no caso seria chamado de Higashi Kyo Gotsujin, que no caso numa tradução seria borda do sol nascente, aonde nós descobrimos por meio do próprio Rei Quincy que essa seria uma parte da Bankai do Yamamoto, onde ele concentraria boa parte das chamas que ele tinha dentro da sua lâmina para poder atacar o inimigo, já que esse foi o modo principal que ele utilizou para poder ferir gravemente o Rei Quincy no passado. E aliás, a gente também descobre que se não fosse o refinamento da Bankai que ele tem naquela época, ele provavelmente teria atacado fogo em toda a Soul Society, porque essa não é uma Bankai que ele pode usar por livre e espontânea vontade, só que agora ele conseguiu evoluir isso de uma maneira que ele não pensava em fazer há 1000 anos atrás, colocando todo o poder que ele tinha na ponta da lâmina para que ele pudesse atacar o seu alvo com todo o seu poder. E prosseguindo, a gente tem a Oeste, que no caso seria a Niji Zangetsu Gokui, que numa tradução livre ficaria uniforme do Prisão do Sol, pois essa é a segunda habilidade da Bankai que ele acaba liberando logo após. A gente vê a primeira parte falando que essa habilidade é uma forma de vestimenta que a sua própria Bankai utiliza para que ele não se machuque caso o inimigo invente de atacá-lo de alguma maneira, fazendo com que ele rapidamente seja destruído e incinerado, como se não fosse nada demais, pois esse ataque é um ataque que, nas próprias palavras do Yamamoto, é como se ele estivesse vestindo as chamas do sol, já que essas chamas são equivalentes a 15.000 graus Celsius. Prosseguindo, a gente chega com o Asu, que no caso seria a Kakajuma no Kushidai Soujin, que traduzindo seria o exército de 10 trilhões de mortos, pois essa é uma das habilidades mais roubadas que provavelmente ele deve ter dentro do seu arsenal em larga escala, já que ele utiliza o cadáver de todos os inimigos que ele tinha matado no passado. E galera, isso não se deve só ao fato de ele ser o comandante das 13 divisões e ter passado por várias batalhas dentro da Gotei 13, porque já ouvindo mais pra frente do próprio Rei Quincy, a gente descobre que no começo da Soul Society, a Gotei 13 era feita basicamente de assassinos, que não se importavam com nada mais além de lutarem dentro de batalhas, ou seja, foi desse modo que ele conseguiu uma grande quantidade de mortos-vivos pro seu exército, fora que com essa habilidade ele meio que utiliza pra poder de certa forma atordoar psicologicamente o Rei Quincy, já que ele utiliza o cadáver de vários Quincy's morreram na mão dele na antiga guerra de 1000 anos atrás, sem nenhum problema, fazendo com que parecesse que o Rei Quincy estava sentindo um grande remorso ao ver os seus antigos companheiros no passado, o que de certo modo não faz sentido nenhum, né, já que a gente viu que o próprio Rei Quincy não fazia questão nenhuma de sacrificar os seus amigos ou subordinados para atingir os seus objetivos. Mas enfim, continuando, agora a gente vai pra última, que no caso seria a... Como vocês vieram até aqui, e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo, mostrando um pouquinho do que vai acontecer nos próximos episódios
episódio ou falando sobre as bancais e as lutas que eles tiveram dentro dessa Guerra Sangrenta dos 1000 anos, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão receber caso estejam inscritos agora no canal. E se quiserem, deixem sugestões do que vocês gostariam de ver sendo trazido agora pro canal. Fechou? Então agora bora continuar. Que teria o nome de Kitaden Kaijin, pois traduzindo teria o significado de céu e terra, e ela seria a mais poderosa dentre todas as bancais para uma finalização rápida, já que é com ela que o Yamamoto acaba finalizando o próprio Rei Quincy de um modo que ele não poderia evitar, já que quando esse ataque é lançado, ele rapidamente não só corta o inimigo, como qualquer coisa que esteja na frente dele na hora que ele for lançado. E após o Rei Quincy ter sido derrotado, é aí que a gente descobre que tudo isso foi uma pegadinha do malandro e que o Yamamoto tinha sido feito de trouxa dentro desse combate, já que na hora que o próprio Rei Quincy estava deitado, ele se desculpa fazendo com que o Yamamoto percebesse que aquela pessoa que estava diante dele não era o próprio Rei Quincy. E quando ele toma noção de tudo isso, é aí que a gente vê o Rei Quincy verdadeiro dando as caras para poder finalmente finalizar o Yamamoto de uma vez por todas, aonde ele aparece mostrando um preparo que daria até inveja no Batman, pelo fato de ele ter pensado em cada detalhe daquele plano, pois para que ele aparece, o Yamamoto até tenta ativar a sua bancai novamente, mas ela é rapidamente selada, como se não fosse nada demais, pelas mãos do Rei Quincy. E não só isso, porque a gente vê que ele facilmente acaba com o Yamamoto, cortando o líder das 13 divisões em dois naquele momento, o que era até uma tristeza pro Rei Quincy, já que ele mesmo reconhece que se o Yamamoto estivesse mais preparado, ele poderia ter derrotado ele mesmo sem ter que lutar com esses dois Quincy, mas tudo isso acabou quando ele reformulou a Gotei 13, depois que todos os assassinos foram mortos ou retirados, já que a gente viu que na visão do Rei Quincy tudo aquilo era um fardo pro Yamamoto, pois o velho líder das 13 divisões, se ainda fosse igual antigamente, provavelmente estaria com a guarda alta para caso isso acontecesse. E outro detalhe que ele acaba citando que poderia ter ajudado o Yamamoto dentro da batalha seria o fato de ele não ter um orgulho tão alto, pois se ele tivesse feito isso, provavelmente ele poderia ter tido o seu braço curado pela Orihime, já que esse braço que ele fala nessa hora tinha sido danificado por causa da sua bancai que estava incompleta 1000 anos atrás na luta contra o Rei Quincy. Então galera, me diz aí, o que vocês acharam das 4 formas da bancai do Yamamoto? Vocês esperam que elas sejam tão épicas quanto foram no mangá? Ou será que vocês esperam que eles até deem uma melhoradinha dentro do anime? Comenta aqui embaixo. E é claro, se você quiser ver conteúdos como esse, por exemplo, da bancai de outros personagens, como por exemplo o do Urahara, ou então do Zaraki Kenpachi, em relação às lutas que eles tiveram no mangá de Bleach, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que você vai estar sempre recebendo aqui no canal se tiver inscrito. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando uma playlist pra vocês estarem dando uma olhadinha em relação a Bleach. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!